Nosso Salvador, nós acabamos de cantar algo muito profundo, não é? Vai dizer que nós amamos a Deus, a tua graça nunca falha. É assim a letra, não é? Nunca falha? Tua graça nunca falha? É isso? É isso. Tua graça nunca falha. E não por acaso nós vamos fazer uma leitura de um texto que nos remete muito a isso, nos remete muito a isso. Eu só quero aqui justificar aos irmãos alguma coisa. Nós temos uma leitura cuja leitura correta seria fazermos o livro todo. Nós vamos fazer a leitura do livro de Ruth. Naturalmente, os irmãos aí estão assustados porque tem uma série de porções das perícopes distintas, que não é o ideal, porque, como os irmãos sabem, a história de Ruth é uma história com apenas 4 capítulos e uma história que deveria ser, portanto, lida na sua íntegra, mas por motivos óbvios de tempo e também para que a leitura não se torne um bocado enfadonha para alguns, poucos, nós vamos fazer a leitura de uma forma porcionada, ou seja, que também é bastante, não é? Também são muitos versículos. Mas, de qualquer maneira, não é o texto inteiro, e já fica o convite para que façamos isso. Depois, se possível, ainda hoje, aí à tarde, mais para a noite, fazemos a leitura do texto inteiro de Ruth, que é um texto curto, não é como nós falamos aqui, nós temos apenas 4 capítulos. Ruth, nós faremos então, portanto, a leitura inicial, sentados, inicial do capítulo 1, do versículo 1 ao 22, e depois apenas o versículo 1 do capítulo 2, e depois os versículos 9 a 12 do capítulo 3, depois 9 a 11 do capítulo 4 e 13 a 22, para que nós não ficamos perdidos, estão ali as referências, portanto, façamos assim. Com reverência, nós façamos, portanto, a leitura da palavra de Deus, diz-nos assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi:
Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Diz, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-lo, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Capítulo 3, versículos 9 a 12. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. 4, 9 a 11. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a tu, Boaz, a-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Versículos 13 a 22. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé. Pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou a Davi. Senhor, a tua palavra foi lida. Nós somos gratos, Pai, por esta oportunidade. E neste momento, Senhor, pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso coração, torne-o receptivo, assim como as nossas mentes,
Que o Senhor abra os nossos ouvidos a ouvir aquilo que vem da tua parte. Fala comigo, Senhor. Fala com toda a tua igreja. Esse é o nosso desejo. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A leitura, de uma forma porcionada, intenciona com que possamos, ainda que mesmo sem fazer a leitura integral do texto, tenhamos uma ideia do contexto do que estava acontecendo ali. Esses três temas perfazem o enredo de um dos mais belos livros do Antigo Testamento: sem pão, sem terra e sem filhos. E este é o tema desta mensagem: sem pão, sem terra e sem filhos. Ruth, um dos mais belos livros e enigmáticos do ponto de vista literário. A história é evidente. Noemi se muda com o seu marido, Elimeleque ou Elimelech, mudam então para Moabe porque havia fome. E então, tendo estado ali por aproximadamente 10 anos, os seus filhos, que também o seguiram, casaram-se com duas mulheres de Moabe, Orfa e Ruth. Os filhos então estão ali com as suas mulheres, e acontece que Elimelech, o marido, então morre. Noemi agora torna-se viúva. No entanto, Noemi, ainda que não esteja na sua terra, ela está ali com os seus filhos, com as suas noras, e ela então está no lugar onde há pão, a despeito de Belém, ou Bethlehem, a cidade do pão, onde não há pão. Então, estão eles lá, até que acomete-se que os dois outros filhos dela, então, também morrem. E, portanto, a história tão conhecida nossa, que fica ali, Noemi, com as suas duas noras, desoladas, sem herança, sem filhos, sem terra, e Noemi então chega a Noemi lá em Moabe, que lá no seu povo, lá na cidade do pão, voltou a ter provisão da parte de Deus. Então ela decide que eles têm que retornar, que ela deve retornar. E quando ela deve retornar, as suas noras querem segui-la. Orfa e Ruth querem segui-la. Orfa, então, as duas, o texto nos diz que elas choram de forma alta, não é nessa maneira copiosa da tristeza, da separação com a sua sogra, que é a sua família. E nós sabemos muito bem aqui, irmãos, que, sobretudo naquela altura, as mulheres precisavam ter filhos. Noemi estava agora sem marido e sem filhos. Noemi é uma viúva do ponto de vista pior que há, porque nós sabemos muito bem que as viúvas naquela altura eram literalmente marginalizadas, ficavam à mercê do que as pessoas ajudariam essas pessoas, e quando tinham filhos, naturalmente seriam ajudadas, ou deveriam ser ajudadas, e a ter a manutenção da sua vida a partir dos seus filhos, mas ali ela já não havia mais. Eram então 3 mulheres, 2 ainda jovens, que poderiam ter os seus, novamente, novos maridos, e então ter os seus filhos e a sua descendência. E elas querem ir com Noemi. Noemi diz: não, fiquem na sua terra. Ela vai voltar para Belém. Fiquem na sua terra, procurem novos maridos e vivam. Tenham filhos e vivam. E Orfa, então, beija sua sogra e vai. Ruth, por sua vez, apresenta aquele discurso belíssimo a dizer que ela jamais largaria Noemi, que o seu Deus transformaria no Deus dela, que a sua terra se transformaria na terra dela, que onde ela fosse, ela iria junto, e que, se fosse o caso, ela iria morrer com ela, porque a única coisa que separaria ela de Noemi era a morte. Noemi, então, retorna para Belém com a sua nora Ruth. E lá chegando, as pessoas, então, vê-la com certamente o semblante decaído. Eis aí Noemi, cujo nome significa graça. Eis aí Noemi, e ela diz: não sou mais Noemi. Eu não sou mais Noemi, agora eu sou amarga, porque o Todo-Poderoso, Ele resolveu ir contra mim.
agora eu me transformei em puro amargor. E então, elas encontram ali, no outro dia, é o momento da cega das espigas, da colheita das espigas. No outro dia, então, Ruth vai procurar um trabalho. Elas dependem uma da outra. Ruth vai procurar um trabalho. E procura, então, um trabalho. E, por ordem de Deus, encontra Boaz. Boaz, então, que tem todo um favorecimento com relação a Ruth. E os irmãos talvez lembrem-se da história. Ruth, então, trabalha naquele lugar. Boaz, então, favorece-a, dá a ela comida. Ela, então, conversa com a sua sogra ao chegar de volta na sua casa, dizer que tinha encontrado a Boaz. E a sua sogra percebe naturalmente que aquilo é uma providência da parte de Deus. Então, ela diz à sua nora que esteja com Boaz, aproxime-se de Boaz, porque este é o marido que é o marido ideal. Porque ele era familiar deles, e ele, então, daria continuidade, querendo Deus, a esta família. Ruth faz como a sua sogra a dissera, e obtém esse favorecimento da parte de Boaz. Boaz, por sua vez, ele não era o primeiro que deveria herdar a esposa, porque ela era filha, elas eram casadas, então, ela era casada, então, com Malom. Então, havia um outro que deveria ser esse resgatador, e a palavra é resgatador, como ele mesmo usa. Havia outro, e ele precisava, então, consultar a este outro, para ver se este outro liberava-o para que ele tomasse a Ruth como esposa e também herdasse as terras, as partes de Quéron de Malom. E assim ele faz, então, por isso que eu digo aqui aos irmãos, e já os instigo, porque a história é riquíssima em detalhes, e tudo isso que eu estou a contar não vale nada se não ler o texto bíblico. E lá está uma série de coisas muito interessantes. Boaz, então, ele vai na porta da cidade, porque era o costume e era a lei, e então ele faz ali um acordo com essa pessoa, e essa pessoa diz, olha, este parente, outro, eu não quero, fique você, eu não quero, a terra está bem, mas eu não quero ter a obrigação de levar a Moabita. E então Boaz faz ali um acordo perante a cidade, perante as pessoas da cidade, e fica claro então que ele resgata a Ruth e também a cidade. E então, ela gera e deu um filho, Ruth tem um filho. E esse filho, então, diz que Noemi, ao pegar o regaço, as vizinhas olham para este filho e o chamam e metem o nome de Obed. E esse Obed, então, ele vem ser aquele que as suas gerações posteriores vem a estar na genealogia de Davi. Como eu disse-vos, estes temas, sem pão, sem terra e sem filhos, que perfazem este enredo belíssimo deste livro, um texto que se inicia com expectativas de família, que deixa sua terra assolada pela fome, e algumas questões muito profundas e interessantes nesse texto. Essa arte literária expressada nas palavras, Belém ou Betlehem, na cidade do pão, falta pão na cidade do pão. As palavras, os nomes, Elimeleque, Malom, Quilion, Orfa, Ruth, Boaz, Obed. A fome, então, em Betlehem, a fome na cidade do pão. As famílias, então, seguem para a região de Moabe, e lá morre Elimelech, meu Deus é rei. Deixando Noemi, ou seja, deixando a graça, viúva com os seus filhos, Malom, que é fraqueza, e Quilion, que é doença, que também morrem. Uma nora, em meio ao choro, retorna para a sua terra, em que pese as duas noras cheguem nela e querem ficar com ela, a primeira lhe dá as costas. E esse é o significado do nome de Orfa, dar as costas. Beija e se vai. Somente Ruth, que é a amiga, no seu significado do nome. Somente a amiga, então, permanece com Noemi. Mas Noemi não se sente mais aquela aqui cujo nome diz que é a graça. Agora ela se tornou Mara, porque ela se tornou amarga
por aquilo que ela tem vivido. Surge então Boaz, cujo significado é o resgatador, que casa-se com Ruth e provê pão, terra e descendência. Pão, terra e filho a Noemi. E o seu filho, neto, que chama-se Obed, o servo. Obed do Senhor. E então, o fim transforma-se em recomeço, pois novamente, qual era o significado de Elimelech? Quem lembra aí o significado de Elimelech? Novamente, meu Deus reina. Então, a inauguração da história, da catástrofe da morte, do nome, não é? Meu Deus reina. Agora, o fim se transforma em recomeço. A situação amarga que transforma-se de uma forma inesperada, às vezes com esse status da vida daqueles que foram para um lugar para ter uma vida melhor, ter o seu status de vida totalmente alterado. Eles foram a fugir da fome. Encontram não a fome, mas encontram a morte, a tristeza, o amargor, a falta de descendência. E essa história belíssima, e como mais uma vez convido-os a mergulhar nessa história com os seus detalhes. Essa história nos mostra muitas coisas interessantes. E mostra nesse contexto, leio neste contexto, este porventura. Esta ideia de que, de fato, às vezes, é preciso que nós tenhamos alterado o status das nossas vidas com perdas que nós não esperávamos. Com perdas momentâneas de sonhos. Num texto que nós lemos que o povo de Deus está a sofrer. Numa cidade que é conhecida como a cidade do pão. Havia fome. Eles então, a procurar esta vida um pouco mais tranquila, mudam-se, e em um curto espaço de tempo, o texto nos remete a pensar que aproximadamente em 10 anos tudo isso aconteceu. Em um curto espaço de tempo, então, uma mulher que perde o seu marido, uma mulher que perde os seus filhos, uma mulher que perde as suas esperanças, e isso em termos práticos, inclusive, uma vez que nem sustento ela teria, ainda que lá houvesse pão. E assim que, portanto, ela se apresente diante das suas noras, vão, eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. Tudo que eu tinha foi me tirado. Há algumas pessoas que leem esse texto e apresentam Noemi como uma pessoa que estava muito bem resolvida, como alguém que não sentiu aquilo acontecer. Não é bem o que o texto parece transparecer. Tanto que ao dirigir-se às suas noras, ela deixa claro que, e as outras pessoas ao entrarem em Belém, que não a chamem mais de graça, porque isso não tem mais a ver com ela. O meu nome é amargor. Não há evidência de murmúrio. Numa evidência humana. Os humanos, enfim, murmuram. Os humanos, enfim, não aceitam. Os humanos, enfim, sentem as dores, não são super-humanos, não estão para além de sentir aquilo que acomete-nos. Se até Jesus nós lemos que pediu que afastasse dele o cálice, quiçá nós, que somos quem somos. O núcleo dessa perícope não está na atitude de Noemi ou apenas na de Ruth, mas na providência de Deus para com a humanidade. Mesmo assolada, desesperançada, mesmo tendo perdido tudo, mesmo parecendo que não é possível sair daquela situação, a fome, a morte, a frustração, a injustiça na leitura humana, a perda, o abandono, Deus, o Todo-Poderoso, virou-se. Mas é quando Deus mostra a sua misericórdia, a sua fidelidade, reais para sempre. Porque onde havia assolação, fome, daqueles que andavam errantes, de uma mulher que está fora agora do seu contexto da pátria, sem filhos, Deus prepara então o surgimento de um resgatador, que é Boaz, que se casa com Ruth, provendo pão, terra
e filhos, pão, terra e descendência a Noemi. E a Ruth também. Obede, então, o servo do Senhor. E esse fim que transforma-se em recomeço. Pois novamente, meu Deus reina. Eu já ouvi também dizer que essas mulheres foram abençoadas porque elas pagaram um preço alto. Mas, na verdade, o preço já estava pago e não tinha a ver pagar o preço para alguma coisa. A verdade é que o fim transforma-se em recomeço quando houve uma tentativa de andar com naturalidade nos caminhos que foram traçados por Deus, com choro ou com sorriso. Não a pensar que uns têm mais benefícios que os outros por estarem mais perto de Deus, ou por serem povo de Deus, ou por serem cristãos, ou pela sua melhor forma de viver, ou pelo seu aprofundamento bíblico, mas chorando ou sorrindo, a aceitar o caminho que Deus tem traçado para as nossas vidas, a aceitar, a viver e trilhar, porque quem define os caminhos sempre será Deus. Há momentos que terão muita dor. Há momentos que serão de muita estiagem. E nesses momentos, nem sempre nós estaremos muito felizes. E não é preciso ficarmos muito felizes também. Nós não devemos ficar muito felizes para ninguém. Nós devemos aceitar o caminho que Deus traçou para as nossas vidas. Mas nós não precisamos mostrar para os outros que está tudo bem. Afinal, o ser humano também murmura. E é assim que Deus sabe que nós somos. Aceitar o que Ele nos dá. Ser gratos por aquilo que Ele nos dá. Que é tão difícil por vezes. Mas sem precisar mostrar que está tudo bem, porque enfim, eu preciso mostrar que está tudo bem, porque enfim eu sou cristão. Talvez eu chegue no lugar onde Deus me mandou de volta e eu diga, olha, não me chamem de abençoado, me chamem de amargo, porque é assim que eu me sinto. Mas mesmo diante da humanidade aclarada, o caminho de Deus, aquilo que Ele separou, continuará a acontecer, e como Ele quer, acontecerá. Irmãos, Obede gera Jessé, Jessé gera Davi, que são a linhagem de Jesus Cristo. A aceitação dessa história e o encaminhamento dessa história desaguam naquele que foi rei de Jerusalém, desaguam naquele que é rei da humanidade. A beleza não é apenas literária, a beleza é de mostrar que a humanidade, sendo humana, deve seguir os caminhos de Deus e nele confiar, ainda que doa. Afinal, o trabalho é somente dele. E o nosso trabalho é descansar nele. Essa é a mensagem que Deus coloca no meu coração. E é essa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Que Deus assim nos abençoe.